100 maiores descobertas da história. Química. A eletricidade transforma as substâncias químicas. Na virada do século XIX, a eletricidade estava em alta. As pessoas se dedicavam a fazer baterias e as conectavam a qualquer coisa, só para ver a reação. A eletricidade era como uma nova espécie de fogo. Um dos grandes viciados em baterias na época era Humphrey Davy, um químico inglês autodidata. Em 1807, Davy estava realizando um experimento com baterias em seu laboratório. Ele derreteu um pouco de carbonato de potássio, um mineral encontrado no solo que também constitui as cinzas da madeira. Os químicos especulavam que o carbonato de potássio era um composto formado por diversos elementos, mas não conseguiam provar isso. Davy queria ver se a eletricidade podia ter a resposta. Ele instalou alguns fios vindos de uma das baterias maiores ao carbonato de potássio derretido. E o potássio puro começou a surgir. Davy havia descoberto o poder da eletricidade de reagir com substâncias químicas e transformá-las. Consequentemente, a eletroquímica levou ao surgimento da indústria do alumínio, a produção de semicondutores, painéis solares, mostradores digitais e até as baterias de lítio recarregáveis. Os átomos possuem assinaturas de luz. Na década de 1850, Robert Bunsen e seu assistente de pesquisa Gustav Kirchhoff conduziram uma série de experimentos para determinar por que as substâncias emitiam cores específicas quando colocadas em uma chama. A cor, segundo eles, indicava quais elementos estavam presentes naquela substância. Por exemplo, se o sódio fosse colocado na chama, observava-se tons de amarelo. Cobre, tons de verde. Estrôncio, tons de vermelho. É um belo efeito. Enquanto observava seus experimentos, Kirchhoff se lembrou de como um prisma decompõe a luz em um arco-íris de cores. Então, utilizando um prisma e partes de um pequeno telescópio, Bunsen e Kirchhoff construíram o primeiro espectroscópio, um dispositivo analítico que poderia ajudá-los a ver o espectro gerado pelas substâncias aquecidas. E ele funcionou. Quando um elemento era colocado sob a chama de um bico de Bunsen, a luz da substância aquecida passava pelo prisma do espectroscópio, e então se propagava como um espectro de cores similar a uma fita, repleto de linhas escuras. As combinações entre as cores brilhantes e as linhas escuras eram como códigos de barras que indicavam a presença dos átomos. Quando queimado, cada elemento produzia um espectro totalmente único. Utilizando seu espectroscópio, Bunsen e Kirchhoff conseguiram descobrir dois novos elementos, césio e rubídio. Um dia, Bunsen e Kirchhoff decidiram testar sua invenção à luz do Sol. Ela produzia um espectro que apresentava duas linhas idênticas àquelas do espectro produzido pelo sódio. Bunsen e Kirchhoff haviam descoberto a presença do sódio no Sol a 150 milhões de quilômetros de distância. De repente, os cientistas ganharam uma ferramenta para ajudá-los a estudar a química dos astros. Hoje, o legado desta grande descoberta está na exploração espacial. Um tipo de espectroscópio está sendo usado para estudar as atmosferas de outros planetas, para procurar sinais de água, sinais de vida. O elétron. Nossa próxima grande descoberta é a história de Joseph Thomson e do elétron. Aqui somos nós. Então, tudo o que vemos é formado por substâncias químicas. Isso mesmo. E no futuro? E todas estão ligadas por interações eletrônicas. Ainda bem.
Para saber mais sobre isso, eu visitei a Universidade de Harvard. Dudley Hershbach é professor aqui e ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1986 por sua pesquisa sobre a dinâmica dos processos químicos elementares. Então, Thomson descobriu o elétron. Bom, é claro que isso aconteceu, mas ele não descobriu como se dissesse, Eureka, eu descobri, aqui está. Ele fez um experimento que permitiu a mensuração do coeficiente da carga, a carga elétrica, a massa. E depois ele pôde obter uma medição geral da carga e então provar que a massa era muito, muito pequena. Era cerca de 2 milésimos da massa do átomo mais leve conhecido, o átomo de hidrogênio. Isso provou que ele poderia extrair e analisar um pedaço muito pequeno de um átomo. Bom, isso foi um tremendo choque para as pessoas. Parecia piada. Isso. Era uma parte elétrica de um átomo. Ela era uma parte muito pequena do átomo. Sei. E o que o senhor acha de... Na época de sua descoberta, Thomson era professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele estava usando um equipamento chamado tubo de Crookes em seus experimentos. Realmente, sabe, olha, por acaso, eu tenho aqui um pequeno aparelho que é similar ao que J.J. Thomson usou em 1897. Isso se chama tubo de raios catódicos. É apenas um pequeno cilindro de vidro vazio com alguns eletrodos. Vamos ligá-los e mostrar os pontos-chave do experimento dele de uma forma réplica do primeiro bem tubo de raios catódicos. Foi o primeiro tubo de raios catódicos, um ancestral do tubo da televisão, na verdade. Ao acionar o aparelho, obtemos um feixe de raios catódicos ou elétrons passando por aqui, e eles aparecem quando alguns deles se chocam nesse pedaço de papelão revestido de fósforo. Aqui eu vou criar um campo magnético que você pode usar para desviar os elétrons. Quando Thomson expôs o feixe de raios catódicos a um ímã, a corrente se curvava. Já que os ímãs só podem afetar a matéria, aquilo significava que o feixe de raios era composto por algum tipo de substância eletronicamente carregada, chamada de matéria radiante. Depois de muitas horas de observação e mensuração, Thomson percebeu que havia encontrado as primeiras partículas subatômicas. O raio era um feixe de elétrons. Foi uma descoberta revolucionária. Alguns anos depois, um aluno de Thomson, Ernest Rutherford, conseguiu demonstrar que a carga positiva em átomos, que tinha de estar lá para equilibrar as cargas negativas destes pequenos elétrons que se moviam rapidamente, estava localizada em um núcleo minúsculo 100.000 vezes menor que o tamanho do átomo. Então quase toda a massa estava, é claro, também naquele núcleo, porque os elétrons são muito leves. E ainda é o modelo que nós temos hoje, não é? Esse é o modelo básico dos átomos e, claro, é a chave para entender tudo que envolve os átomos. Como a química. Especificamente como a química, isso mesmo.